Eu não tenho a menor dúvida de que entre todos os lançamentos de 2022, nenhum virou alvo de meme tão rapidamente, de maneira tão fácil também, quanto Tar, o filme do Todd Field, com a Cate Blanchett no papel principal, um dos indicados ao Oscar na categoria de melhor filme, está indicado também em outras 5 categorias e, logicamente, a interpretação da Cate Blanchett desde o Festival de Veneza, no ano passado, vem sendo apontada como uma das grandes interpretações do ano e possivelmente a maior interpretação da carreira dela. Mas o que me deixa mais curioso, como alguém que assistiu ao filme faz um bom tempo já, é que ele definitivamente não tem cara de filme que vira meme, muito pelo contrário, ele tem cara de um projeto mais restritivo. De todos os indicados ao Oscar na categoria principal, sem dúvida nenhuma, ele é o mais desafiador, ele é aquele que vai agradar do ponto de vista mais óbvio, né, o número menor de pessoas. Ele tem certamente um material muito mais áspero, muito mais complicado, muito mais fora de qualquer zona de conforto possível do que as pessoas poderiam esperar. Tem muitos motivos pelos quais o filme está sendo muito querido pela crítica de modo geral, e eu vou entrar em alguns deles aqui, já que afinal de contas, aí segue o spoiler da minha opinião. Tar é, sem sombra de dúvida, o filme mais extraordinário, mais original, mais incrível e curioso que eu assisti entre todos os filmes oficialmente de 2022, e é por isso que, atrasadamente, eu tô fazendo esse vídeo aqui. Antes de entrar em mais detalhes sobre o filme, eu vou lembrar você que por acaso ainda não se inscreveu no canal, não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, não se esqueça também de curtir o vídeo, porque isso ajuda muito o canal a crescer e o YouTube a recomendar o vídeo para outras pessoas, e logicamente deixe o sininho das notificações aí abaixo sempre ativado, porque isso vai notificar você todas as vezes que eu postar vídeos novos aqui. Se você quiser me acompanhar em outros comentários sobre cinema, você pode conferir tanto a minha conta do Letterboxd quanto a minha conta do Twitter. Nos dois casos, eu fico fazendo sempre comentários a respeito de filmes que eu assisto ao longo das semanas. O Todd Field, que é o diretor responsável pelo Tar, o diretor e roteirista do filme, ele é um cara curioso porque só tem 3 filmes no currículo, né? 3 longas-metragens no intervalo de mais de 20 anos de carreira. Num caso que eu acho equiparável com o Jonathan Glazer, por exemplo, que é o diretor de um dos meus filmes favoritos de todos os tempos, que é o Sob a Pele, e que também só tem 3 filmes no intervalo de pouco mais de 20 anos, o que vai mudar em breve porque ele tem um novo filme aí a caminho que deve estrear no Festival de Cannes, aparentemente. Mas vou dizer uma coisa, eu não acho que o Todd Field esteja muito distante do Glazer nesse sentido do status comigo não, porque o que ele fez até hoje, né, o que ele fez antes, já era muito bacana, já era muito forte. Aqui no Tar, no entanto, é aquela coisa que tá no outro nível. Assim, você termina o filme, eu pelo menos terminei, tendo certeza absoluta, eu nem precisei de muito tempo para processar, de que eu estava diante de uma obra-prima, de que eu estava diante de um filme que eu nunca iria esquecer. Tudo aqui que parece que vai se encaminhar para um tratamento mais palatável de gênero, ou que vai aderir a algum tipo de convenção dramática, ou aquilo que vai de alguma maneira oferecer alguma resposta, ou aquilo que vai ter qualquer moralismo ou punitivismo, acontece o oposto. O que o Todd Field faz aqui com a Cate Blanchett, que interpreta aqui a Lydia Tarr, né, uma personagem fictícia, mas que muita gente imaginou antes de assistir ao filme que se tratava de uma personagem real, é colocar o público como se ele estivesse testemunhando algo que supostamente ele não deveria estar vendo. Ele está testemunhando a vida de uma pessoa que muitos considerariam que não seria a forma certa de se contar. Não é uma jornada de ascensão e queda, né? Não é uma jornada em que você vai aos poucos desconstruir uma figura que parece uma coisa e à medida que a história vai passando é na verdade outra. Não é nada disso, repito. Tar foge de absolutamente todas as obviedades possíveis, ele foge de todos os lugares comuns que qualquer outro cineasta poderia trabalhar, e a interpretação da Cate Blanchett também foge de qualquer tentativa de simpatia, de qualquer tentativa mais clássica de se aproximar com a plateia. E é esse lado áspero, esse lado difícil, esse lado até bastante enigmático e em certo sentido sombrio do filme que me interessa tanto nele e que eu tenho certeza que vai afastar também muita gente. Então não é pedantismo, nada disso, mas é só para deixar claro que certamente essa daqui não é uma experiência que a maior parte das pessoas vai considerar prazerosa, muito pelo contrário. No momento em que o filme começa, a Lydia Tarr é apresentada para o público como essa personagem absolutamente impenetrável, né? Aliás, parece que você está vendo uma entrevista verdadeira com a Cate Blanchett falando sobre o processo criativo, sobre a vida dela e tudo mais, e a narração já expõe pra gente o enorme currículo, o poder que ela tem, né? O absoluto controle que ela tem sobre tudo, e a interpretação da Cate Blanchett, a maneira como o filme é iluminado e fotografado com uma precisão cirúrgica assustadora, que está inclusive concorrendo com muita surpresa para muita gente
ao Oscar na categoria de fotografia, já coloca uma imponência nessa personagem de uma maneira que ela definitivamente parece alguém que, assim, agradece aos elogios com a cara de, sim, eu já sei de tudo isso, eu já passei por essa entrevista 180 vezes, né? Então esse pedantismo, esse pedestal com que o Todd Field apresenta a protagonista vai ser muito importante para a medida que ele vai passando, e também mostrando como não, essa personagem não é essa pessoa 100% impenetrável e 100% fria como ela parece no começo, mas tampouco é uma personagem humilde, ou uma personagem boa, ou uma personagem identificável. Ela fica num limbo muito interessante entre uma coisa e outra, e a Cate Blanchett registra isso de uma maneira absolutamente fenomenal. De uma maneira que você fica o tempo inteiro tentando encontrar a atriz ali, quando a única coisa que você consegue enxergar é essa personagem. Uma personagem dificílima, uma personagem muito complicada, e que o filme, ao longo de 2 horas e meia ou mais de duração, consegue se focar 100% nas facetas que ela tem a apresentar. A maneira como essa personagem lida com os alunos dela numa masterclass que ela dá, por exemplo, já deixa claro o tipo de abuso de poder que ela comete, e à medida que a gente vai tendo um pouco mais de contato com a vida pessoal dela, a gente percebe como a maneira como ela vê o trabalho, a maneira como ela vê a regência, acaba afetando todas as relações interpessoais dela, envolvendo nisso também a esposa dela, que é interpretada pela Nina Ross, uma atriz brilhante, que é muito conhecida pelo trabalho incrível dela com o diretor alemão Christian Petzold. Eu recomendo muito a quem quiser assistir e conhecer mais dos filmes do Petzold com a Nina Ross, porque ela é uma atriz estupenda, e aqui ela está muito bem também nas cenas em que ela interage com a personagem da Lydia Tarr, né, com a personagem da Cate Blanchett. E à medida que a gente vai ter contato também com uma certa figura fantasmagórica, que é a Sombra, e eu digo fantasmagórica também da forma menos óbvia, também da forma mais original que se possa imaginar, uma linha muito tênue entre o psicológico e o concreto, fica muito claro para o público também que a personagem fez algo muito ruim no passado e está fazendo ainda no presente, e isso vai de alguma maneira se voltar contra ela. O filme vai entrar num território ali no segundo ato de um autêntico terror psicológico em alguns momentos, tanto no trabalho do som, que é um som intenso, um som carregado, quanto na frieza da cinematografia e na asepsia da direção de arte. É um daqueles casos em que a limpeza geral dos cenários corrobora muito com essa sensação de distanciamento e de um certo vazio que a personagem sente, e esse vazio também vai consumindo o clima do Tar à medida que ele vai se encaminhando para o desfecho. E o desfecho do filme, sem querer entregar nada, também é muito curioso na maneira como ele subverte completamente, como eu falei mais cedo, essa jornada que poderia ser punitiva, que a gente poderia ver uma personagem como essa que sai daquele status de poder absurdo e vai se desconstruindo. O que a gente vê como resultado de todas as ações da personagem e de todos os acontecimentos do filme é a última coisa que você poderia imaginar, e ao mesmo tempo é incrivelmente agridoce, é incrivelmente melancólico. Certamente é um filme muito impenetrável para a maior parte das pessoas, e eu tenho a sensação de que tanto o Todd Field quanto o próprio filme têm plena consciência disso. Tanto que tem um certo humor sarcástico e ocasionalmente galhofeiro no Tar, que faz um certo comentário sobre isso. Até a própria sofisticação ele é capaz de quebrar no momento que ele precisa. É por isso que eu considero realmente o filme tão genial e tão inovador. Ao mesmo tempo que, sim, no caso do Oscar, eu tenho certeza que ele não vai ser abraçado da maneira como ele deveria, e obviamente tem outros filmes aí que agradam e que são muito mais consenso, provocam muito menos rejeição do que esse trabalho aqui. Mas por mim, pelo menos, em termos de merecimento, era direção, roteiro, atriz, logicamente, e melhor filme sem dúvida nenhuma. A grande obra-prima de 2022, para mim, é essa daqui.